Palangani, colunista e professor do Infomoney. Hoje eu estou aqui para entrevistar o brilhante analista político Felipe Martins. Eu falo brilhante não é porque ele é amigo meu não, mas porque ele acertou o resultado das eleições americanas, dos 50 estados, ele cravou em 48 dizendo que o Trump ganharia, falou, Trump ganha aqui, Hillary ganha aqui, Trump ganha aqui, Hillary ganha aqui. E, enfim, acertou lá o resultado da eleição americana. Como se não bastasse acertar o resultado da eleição americana, o Felipe Martins, ele acerta também o resultado da eleição brasileira, numa entrevista que ele deu a mim há pouco mais de um ano, onde ele diz que o segundo turno seria entre um candidato do PT e o Bolsonaro, com vitória para o Jair Bolsonaro. Pelo que eu sei, poucos analistas tiveram essa previsão e ele foi um deles, se eu não me engano. Acho que o William Vac também tinha algum call parecido, mas o Felipe Martins mais uma vez acertou. E gostaria aqui de agradecer mais uma vez, Felipe, obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço, Alan, é sempre uma honra estar aqui com você. A última entrevista que a gente teve aqui rendeu muito, como você está falando. A gente teve ali oportunidade de falar sobre o cenário político-eleitoral mais de um ano antes das eleições, então as coisas ainda não tinham se desenhado claramente. Foi muito positivo, como você deve imaginar. Eu aproveitei ali alguns clipezinhos para lembrar não só essa análise que eu tinha feito sobre como seria o segundo turno, mas uma coisa que me agradou muito também foi que eu tive a felicidade de dizer aqui para você quem seria o terceiro e o quarto colocado, principalmente o quarto colocado com o Alckmin, que era a grande aposta da maioria dos analistas naquele momento. Então, eu acho que foi uma conversa muito positiva, tanto para mim, eu acho que para você também, tanto que a gente está aqui na nossa segunda, então também estou muito animado de conversar com você de novo. Com certeza, foi uma audiência fantástica, mas não só isso, a conversa foi muito positiva, teve um aprendizado, acho que muito grande, né, para o público. E eu costumo dizer o seguinte: público de investidores, quem te segue lá de graça, né, acaba tendo um call certo sobre política e o cenário político ele influencia os investimentos. Então, quem seguiu os seus conselhos na análise política tomou as decisões corretas de investimento, em última análise ganhou dinheiro. Então, isso é muito bacana, porque eu recebo esse tipo de feedback. Pessoal do mercado, investidores que falam: olha, eu estava aqui acompanhando suas análises da eleição americana, estava todo mundo, falei, quer saber, eu vou fazer uma coisa mais ousada e vou apostar no que ele está falando aqui, ganharam dinheiro. Isso tinha acontecido com o Brexit antes disso também. E agora com a eleição eu recebi também esse tipo de feedback. Muito legal, porque você vê que tem muita gente que confia a ponto de arriscar a própria pele, para citar aqui fugiu na onda, Nassim Taleb, que é uma figura que a gente sempre menciona. Aliás, tem um programa aqui no Infomoney, né, do meu amigo Richard, que é basicamente sobre o antifrágeis, o Nassim Taleb. Um abraço aí para você, Richard, e para o Roxo. É o seguinte: você está muito importante, né? Daqui a pouco, como é que faz aí para falar contigo? Você estava agora, semana passada, nos Estados Unidos. Como é que foi isso daí? Conta pra gente. Você estava com o Eduardo Bolsonaro lá, né? Isso, eu fiz essa viagem com o Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Foi uma ideia que surgiu ali para fazer uma primeira apresentação sobre o momento que o país está vivendo, a mudança de governo, como será o futuro governo. E eu recebi esse convite do Eduardo para acompanhar ele, fazendo ali a mesma coisa que eu faço aqui, apresentando análises, mostrando qual é a minha leitura do momento que a gente está vivendo e como isso pode criar oportunidades para os dois países. Então a gente teve ali uma agenda de alto nível, muito bacana. O Eduardo teve reuniões com pessoas na Casa Branca, tanto ali os conselheiros especiais, conselheiros sêniores, como o caso do Jared Kushner, que além de ser conselheiro sênior, é também genro do Donald Trump. A gente teve reuniões com pessoas do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Departamento de Tesouro, Departamento de Comércio, Departamento de Estado, enfim, uma série de organismos, todos os principais órgãos, também no Senado, no Congresso, com deputados e senadores, com o setor privado, evidentemente, muitos investidores,
E uma coisa muito bacana que a gente viu lá é que pela primeira vez em muito tempo, os americanos, os investidores ou pessoas do governo estão olhando com grande otimismo para o Brasil. Isso pareceu muito positivo, foi bacana ter participado disso. Eu sou, como você sabe, uma pessoa que escreve aí sobre a relação desses dois países, e participar ali em loco, ver como as coisas estão, quais são as perspectivas, foi uma experiência também espetacular. Sem contar que eu encontrei ali com vários dos meus ídolos, diria até que Ted Cruz, Marco Rubio, encontrei com, enfim, figuras até um pouco mais criticadas pela mídia, como Steve Bannon, mas foram encontros muito bacanas. A gente teve ali a oportunidade de apresentar esse momento que o Brasil vive, e acreditamos que isso vai ter também um saldo muito positivo, um retorno muito positivo para o Brasil. Perfeito. E aí, por falar em relações exteriores, né, como você disse, temos aí um novo ministro, que é o Ernesto Araújo, certo? E a linha dele, ele é um grande crítico do globalismo. Já conheci o que é, né, o que é esse termo, esse conceito, né? Aliás, o nosso amigo Flávio Morgenstein, né, no Senso em Comum, ele escreve bastante sobre isso, muito bons textos, mas era algo novo do grande público, da grande mídia, e de repente essa palavra apareceu, e muitas vezes com uma certa confusão com globalização. Felipe, curto e grosso, o que é globalismo? Tá, comentando antes a nomeação do Ernesto, acho que foi muito bacana, eu até brinquei com isso em alguns textos, que o Ernesto não apenas vai ser o responsável pela política externa, como vai ter uma função pedagógica. Assim como o Flávio, eu, outras figuras, você mesmo tem alguns textos sobre globalismo, e durante muito tempo isso foi uma coisa um pouco negligenciada, deixada de lado, e simplesmente figuras ali do establishment diplomático, do establishment de política externa brasileira, ignoravam o assunto e achavam que era um assunto sem relevância para a política internacional. Em que pese, na minha leitura e na leitura de muitas pessoas dentro e fora do Brasil, o globalismo ser ali o principal elemento hoje na política internacional, pelo menos desde a eleição do Trump, ou talvez antes disso até, com o Brexit no Reino Unido. Nós tivemos esse tema do globalismo sendo inserido no debate público americano, no debate público europeu, com o Brexit e com outros partidos que se posicionam como partidos soberanistas, partidos eurocéticos e, sobretudo, partidos antiglobalistas. E agora a gente tem um ministro das Relações Exteriores, o chefe da diplomacia brasileira, dizendo claramente que ele é uma figura antiglobalista e dizendo, inclusive, que uma das missões que ele tem, um dos objetivos que ele tem à frente do Ministério é enfraquecer o globalismo. Então, isso nos coloca exatamente nessa pergunta. O que é o globalismo? Como que a gente pode entender o que de fato é isso? E uma série de confusões que decorrem disso. Muita gente achando que globalismo é apenas um sinônimo ou uma palavra para globalização, e claramente não é. Globalismo, para a gente definir de modo bastante simples aqui, tranquilo, globalismo seria uma ideologia, como vários ismos que nós temos, uma ideologia que acredita que todos os problemas que nós temos hoje no mundo são melhor abordados, melhor atacados, se feitos desde uma perspectiva global, ou seja, não nas instâncias decisórias nacionais, mas nas instâncias decisórias supranacionais. E como que isso se dá? Essa ideologia, ela começa a ganhar, embora seja anterior a isso, nós temos ali figuras como Kant, que já falavam de algum modo em ideias ali que poderiam ser classificadas como globalistas, mas essas ideias ganham força sobretudo após a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, a gente tem um saldo ali até então não conhecido de mortos, de fome, de miséria, e aquilo causa, evidentemente, um impacto muito grande em estudiosos, em empresários, em uma série de pessoas que tomam nas suas mãos a missão de buscar, de algum modo, uma paz. E aí o diagnóstico que eles fazem era basicamente o diagnóstico de que o problema todo da guerra tinha relação com os nacionalismos, com as nações, com as soberanias, e acreditavam que nós havíamos chegado num momento que se justificava a criação de organismos internacionais para tomar o destino das nações e das relações internacionais nas suas próprias mãos. A gente tem ali, dentre as coisas mais conhecidas que influenciam de algum modo, ainda que resguardando um pouco a soberania, os 14 pontos do Woodrow Wilson, então presidente americano, que propunha, dentre outras coisas, a criação da Liga das Nações. Já com essa perspectiva de buscar, dentro de algo que remetia muito a Kant,
a paz e a prosperidade por meio ali da distribuição de democracias, evitando guerras, né, entre os países. O objetivo declarado era basicamente esse. Nós queremos a paz. E para obter a paz, era o diagnóstico deles, nós precisamos diluir a força das nações. Porque as nações se chocam, as nações entram em guerra, as nações levam aos conflitos, e isso não é bom porque agora a guerra tomou uma proporção muito grande. Então, eu diria que do ponto de vista teórico, conceitual, a gente tem que classificar o globalismo mesmo como uma ideologia, como um projeto de poder, uma visão até um certo ponto utópica, e a gente pode ver isso, por exemplo, em livros clássicos das relações internacionais, como um livro escrito pelo historiador E. H. Carr, que se chama 20 anos de crise, que basicamente fala sobre o tipo de ideia e de ideologia que tinha força no período imediatamente após a Primeira Guerra Mundial, um período entre guerras. E segundo ele, essa ideologia que tinha força naquele momento era exatamente a responsável pela Segunda Guerra Mundial. A gente consegue ver isso muito claramente na figura do Chamberlain, por exemplo, no Reino Unido, o primeiro-ministro que adotou ali aquela estratégia de appeasement, de apaziguamento em relação ao Hitler. Não, a gente precisa dialogar, aquela coisa meio iluminista, né? Se nós tivermos as informações e as ideias corretas, a gente consegue convencer qualquer um, vamos criar aqui vínculos comerciais, tentar forçar a democracia, porque aí a gente não tem conflito. Evidentemente isso falhou, não funcionou, e como todo mundo, agora a gente tem até uma série de filmes muito recentes que retratam isso. O Churchill, que era uma figura mais realista, um nacionalista, alguém que defendia ali a soberania da nação, teve que tomar o assunto nas próprias mãos e liderar o processo ali, pelo menos do ponto de vista do Reino Unido e do ponto de vista da Europa, contra o Hitler. Mais tarde veio a ajuda dos Estados Unidos e tudo mais. Interessante notar nisso aí é que, como eu disse, o objetivo declarado deles é alcançar a paz, alcançar a prosperidade. Mas, segundo alguns críticos já de primeira hora, como o E. H. Carr, o próprio Churchill, eles não conseguiram isso. E não só não conseguiram isso, como causaram uma guerra ainda maior do que a Primeira Guerra Mundial, que foi a Segunda Guerra Mundial. O saldo de mortes maior, fome maior, problemas econômicos também que afetaram ali, a gente pensar Grande Depressão e tudo mais, não diretamente relacionado com isso, mas também maior do que havia na Primeira Guerra Mundial. Então isso se mostrou bastante ineficaz. E a partir desse momento, o que eles começaram a dizer? Ele falou, então não basta a ideia da paz, não basta a ideia da prosperidade, nós precisamos identificar um grupo de problemas globais, para que esses problemas globais justifiquem também uma ação global. Então eles falam ali num processo de spillover, de esparramamento, ou seja... E é a partir daí, até numa leitura que eu tive, acho que do Roger Scruton, que a União Europeia ela é criada, né, ali para evitar um conflito entre as nações, quer dizer, vai muito além do espectro econômico, né? Exatamente. Você tem ali sempre na base uma coisa de natureza política, eu diria filosófica até, e também um projeto de poder muito claro. Então, não se restringe a economia como muitas vezes algumas pessoas parecem pensar. Naquele momento, eles começam com esses estudos e dão ali essa justificativa. Então, você tem esse processo de spillover, que significa basicamente que os problemas começam a se esparramar para além das fronteiras. E uma vez que os problemas estão para além das fronteiras, o argumento deles é que as nações já não dão mais conta de resolver esses problemas por conta própria, sozinhas. Então precisaria de instâncias superiores, no primeiro momento com cooperação dos estados, para lidar com esses problemas. Cooperação dos estados, legal, não tem nenhum problema, soberania preservada. Mas a tendência que a gente assistiu desde a década de 40, década de 50 até o dia de hoje foi cada vez mais consolidar essas organizações em torno de uma burocracia permanente, ou seja, que vem de fora. Né? Burocracia permanente, vinda de fora, muito pouco transparente, não sujeita a nenhum tipo de controle democrático, ou seja, nós não votamos para colocar essas pessoas lá, não são pessoas indicadas. E como não há transparência, eu não sei quais são essas pessoas, não tem um mapeamento completo delas, você não tem, a pessoa que está assistindo em casa também não tem, o que acontece? É algo muito parecido com o que acontece num sistema de poder interno. Algumas poucas pessoas têm acesso a elas.
seriam ali, digamos que os lobistas com alcance global, pessoas que têm a capacidade de influenciar, de formar o pensamento dessas pessoas, e é basicamente o que costuma acontecer via, sobretudo, as grandes fundações internacionais. O caso mais notório seria a Open Society do George Soros, que tem ali todo um aparato pronto para dialogar com essas pessoas, dar a elas subsídios do que pensar, do que defender, do que dizer, de qual mensagem adotar, e que a longo prazo acabam influenciando essas pessoas. Então, qual é a situação que nós temos? Nós temos basicamente uma tentativa de transferência de poder das instâncias representativas das democracias liberais dentro do país, dentro de uma nação, com representantes eleitos, representantes colocados lá pela vontade popular, bem ou mal, e que tem ali um nível maior de transparência, que podem ser afetados em alguma medida pela população. Que foram escolhidos legitimamente. Exatamente. Para instâncias supranacionais ou transnacionais com poder decisório, mas que não são transparentes, que não são passíveis de nenhum tipo de controle democrático e que também são inacessíveis ao cidadão comum. E aí me vem a outra pergunta, que é: qual é a pauta, Felipe? Quais exemplos que a gente tem? Qual que é essa pauta do globalismo? Isso é muito curioso, porque como se trata de um projeto de poder, a pauta pode mudar de uma hora para outra. Um exemplo que eu dou aqui. Era muito comum, por exemplo, na década de 60, 70, pegando ali anos 80 até os anos 90, se falar sobre um boom demográfico que seria muito prejudicial ao planeta Terra. Então se falava, por exemplo, que as pessoas tinham muito filhos e que esse crescimento populacional teria um impacto muito grande, que as pessoas não teriam alimentos, que teria um efeito predatório sobre o meio ambiente e tudo mais. Isso emplacou sobretudo na Europa. Então, o que aconteceu? Mediante esse discurso, as pessoas na Europa, claro que por uma série de outras razões também, mas isso culturalmente impactou muito, as pessoas passaram a ter menos filhos, passaram a ter uma visão, digamos que, consciente em relação ao crescimento demográfico. Olha, em vez de ter aqui 8 filhos, como nossos pais tinham, como nossos avós tinham, 12, vamos ter um filho só, ou em alguns casos, nenhum. E foi o que foi acontecendo, até que chegou o momento atual em que o discurso globalista muda para o seguinte: olha, agora nós temos o envelhecimento da população europeia, não temos mão de obra suficiente, nós precisamos adotar como uma nova pauta aqui a imigração. A imigração, sobretudo, de países árabes, de países africanos, para a Europa. Isso tem um impacto muito grande, evidentemente, porque no volume, na quantidade que essa imigração ocorre, e no modelo adotado e preconizado por essas instituições, que é o modelo multiculturalista, onde você preserva as raízes de origem da pessoa, ou seja, ela não assimila a cultura local, ela vai para Londres, mas não necessariamente precisa aprender a falar inglês. Você tem lá vários bairros, um bairro paquistanês, um bairro indiano, um bairro brasileiro, e simplesmente não há uma integração. Então você vai criando uma balcanização da sociedade e temos aí essa crise muito grande que está catapultando partidos mais conservadores e soberanistas ao poder, não só nos Estados Unidos, como foi, o Trump teve essa pauta da imigração, uma pauta muito central no discurso dele, mas na Europa também. O Brexit teve ali esse discurso muito forte em relação à imigração, em relação às políticas migratórias da União Europeia, mas o que eu quero mostrar aqui é que quando as justificativas servem a esse projeto de poder, a essa ideologia, elas mudam. Então, no primeiro momento, a gente falava sobre uma explosão demográfica, segundo momento, não, agora a gente tem gente de menos e precisa começar a importar pessoas de fora. Então, o grande problema que eu vejo aqui... E hoje seria a principal pauta do globalismo atualmente, seria a livre imigração sem fronteiras? Não diria que é a principal. É uma pauta importante, uma pauta que é muito sentida, porque quando é num nível, digamos assim, no nosso nível, no nível governamental, de diplomatas, de altos empresários, e a gente tem contato, por exemplo, com imigrantes de outros países, normalmente é muito tranquilo, porque nós todos temos uma cultura cosmopolita. Sim. Você tem estudos, por exemplo, que mostram que essas pessoas, uma classe, digamos, mais elevada das sociedades no mundo todo, se informam basicamente pela Economist, se informam basicamente pela CNN e pelo New York Times. Então, senta um paquistanês, um brasileiro, um japonês e um chinês, todos eles leem das mesmas fontes, compartilham
compartilham das mesmas ideias e você não tem um choque muito grande. Onde esse choque é sentido? É exatamente onde o Trump conseguiu a maior parte do apoio dele, onde o Brexit conseguiu a maior parte do apoio dele, que são nas camadas sociais mais baixas. Você tem ali pessoas que são de mundos diferentes de fato, que não falam a mesma língua, sequer tem a possibilidade de comunicação, tem culturas muito distintas e tem impactos do ponto de vista do emprego, do ponto de vista... Aquelas pessoas sentem um impacto real nas suas comunidades e aí, evidentemente, surge um problema. A gente tem problemas, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, de conflitos de gangues étnicas que ocorrem e levam ali a um número grande de crimes, tanto gangues étnicas do próprio país quanto de imigrantes. Então, todos esses problemas existiam, eram problemas gritantes, afetavam de modo claro a população, mas as elites pareciam simplesmente não percebê-los. Parecia, de algum modo, cega para esses problemas. E aí começaram a surgir alguns políticos, como Trump nos Estados Unidos, Nigel Farage no Reino Unido, citaria aqui o Sebastian Kurz na Áustria, Geert Wilders na Holanda, a gente pode citar o Matteo Salvini na Itália, dentre outros, que mostraram alguma sensibilidade em relação a esse problema e não à toa acabaram sendo eleitos. E você disse que essa é uma das, né, livre imigração, sem fronteiras, etc. E teriam outras pautas. Sim. Quais poderia elencar rapidamente? Quais seriam as... Eu diria que a pauta principal é a instrumentalização das preocupações em relação ao meio ambiente. Veja que eu não estou falando que as preocupações em relação ao meio ambiente, em relação às questões climáticas, não são preocupações legítimas. Você citou Roger Scruton, ele tem um livro muito bom, reivindicando, inclusive, essa pauta para os conservadores, sim, mostrando que o sentimento ecológico, essa disposição de preservação, de conservação, é uma disposição muito natural ao conservador. O que ocorre quando a gente fala disso numa pauta mais global? Você tem ali um certo alarmismo climático que trata, e isso é identificável, quem conhece estruturas, por exemplo, de narrativa, estruturas literárias, você vê claramente as estruturas de narrativa apocalíptica sendo utilizada em relação à pauta climática. Então você incute um medo muito grande na população, mostra, olha, a gente tem esse problema aqui, fecha totalmente o debate, embarga totalmente o debate, qualquer pessoa que questione os consensos em relação a isso é tratado ao meio ambiente, teórico da conspiração, alguém contrário ao meio ambiente, alguém que é pago ou financiado pelos interesses de grandes empresas, do agronegócio e coisas assim. Você embarga, então, o debate, não permite, e ciência não se faz assim. A gente sabe que a ciência ela precisa da falsibilidade, precisa do questionamento, precisa ter pessoas ali que pelo menos tenham a disposição de falar, olha, tudo bem, a gente tem esse consenso, mas vamos ver se há algo diferente aqui, ou se a gente descobre algum outro motivo. E hoje em dia simplesmente não possibilitam isso, porque é muito mais do que ciência, o que se faz hoje em nome desse alarmismo climático é uma ideologia. Quer dizer, a ciência sendo instrumentalizada. Tá. Sendo instrumentalizada para um projeto de poder. Então eu diria que essa é a principal pauta. Porque, de fato, você não tem como conter o clima, o meio ambiente dentro das fronteiras. Fronteiras são linhas políticas desenhadas por meio de convenções históricas, de arranjos que foram se criando aí ao longo da história. Mas o meio ambiente não se conforma a isso. Então, dentro daquela ideia de spillover, de esparramamento, de espalhamento através das fronteiras, essa é a mais visível das ideias. Então, olha, nós temos aqui um problema em relação ao clima, ora se fala no aquecimento global, depois, olha, talvez não seja o termo mais adequado, vamos falar simplesmente sobre mudança climática, porque, ora, um território pode estar mais frio do que o normal, então fala de um desequilíbrio climático, mas o fato que não é um termo preciso, né? Mudança climática, para cima, para baixo. A grande jogada ali é que você mostra que existem mudanças e mudanças ocorrem de fato. Porém, se o homem você tem o pressuposto de que o homem é o grande responsável por isso. Em relação a isso, você não tem ainda nenhuma grande demonstração científica. Há cientistas que discordam, há cientistas que criticam, mas seja como for, independentemente do que a ciência diga, a gente identifica claramente uma instrumentalização política disso. Por quê? Nós precisamos entender que quando a gente fala de globalismo, que a gente não está falando de um governo mundial, a gente falou dessa transferência de poder das instâncias decisórias nacionais, das assembleias, dos congressos, dos parlamentos para esses órgãos internacionais, mas o que está se propondo basicamente é uma ideia de formar um conjunto de regimes internacionais, regimes quase impessoais, muito baseados na ideia da tecnocracia, e aí vem essa burocracia permanente
que supostamente não teria ideologias, não teria interesses políticos, não teria interesses próprios, a gente sabe que nunca é assim, transferir para essas instâncias. Então a gente teria ali um conjunto de regimes internacionais, um regime climático, um regime econômico, um regime para questões de imigração, e vai se criando esses regimes, chefiados, ninguém sabe por quem. E essa influência... Compostos, ninguém sabe por quem, e aqueles poucos que têm acesso... Vai para o Congresso, vai para instâncias judiciais. E chegam muitas vezes prontas dessas instâncias superiores para os nossos parlamentares, para os nossos congressos. Um exemplo disso, educação. Então você tem ali uma pauta de educação que também é um outro tema muito caro aos globalistas, e isso está exposto em livros. Eu poderia citar aqui o livro do Pascal Benadin, que se chama Maquiavel Pedagogo. Ele mostra ali uma série de práticas e propostas feitas no âmbito da Unesco para você transformar o sistema educacional do mundo todo em um sistema, na verdade, de engenharia social, para você criar, fabricar o novo homem, o novo cidadão, que seja um cidadão apto a uma sociedade global. E aqui sociedade global nesse sentido, que as decisões não sejam tomadas mais localmente, mas sejam tomadas numa instância global. Então, o Pascal Benadin propõe isso, mostra isso muito claramente ali, e muito recentemente a gente teve um exemplo. O Trump, uma das pautas que ele combateu muito durante as eleições dele, foi o chamado Common Core, que propunha ali a criação de uma base curricular comum a todo o país americano, todo o território americano. Isso numa federação é sempre muito mal visto, afinal de contas, você tem a União impondo de cima para baixo o que cada um dos estados deve ensinar às suas crianças, como devem abordar a história, e lá a gente tem uma série de visões diferentes. Ao mesmo tempo que isso estava ocorrendo lá, a gente estava aprovando aqui no Brasil a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Se você olhar no Uruguai, se você olhar no Paraguai, na Argentina, olhar nos países europeus, nos países africanos, isso havia sido proposto ao mesmo tempo em todos esses países. Será que nós tivemos aí um alinhamento dos planetas e todo mundo estava pensando igual exatamente no mesmo momento? É evidente que não. Isso veio com uma pauta pronta dessas instâncias superiores que gozam de alguma credibilidade. Então, se você fala, por exemplo, hoje no Brasil, olha, essa escola foi premiada pela Unesco, tem aqui o aval da ONU, para muitas pessoas isso ainda significa uma coisa positiva. Só que o que as pessoas não fazem é pensar o que está por trás dessas pautas da Unesco, não tem acesso, por exemplo, a um trabalho como o do Pascal Benadin, que mostra ali tudo o que está por trás, quais são as intenções e coisas documentadas. O livro dele, ele faz alguns comentários breves, mas é basicamente um livro composto de documentos, mostrando toda a documentação do âmbito da Unesco, como se instrumentaliza a educação das nossas crianças para pautas globalistas. Então, eu citei aqui o caso da Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada aqui no Brasil, mas eu poderia citar também o caso da ideologia de gênero, que tanto embate causou aqui. Entrou aqui no Brasil, entrou nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na França, no Reino Unido, na África do Sul, na Índia. E tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Ou seja, então tem algum problema aí. Tem algum problema aí? Você diz, quer dizer, não é uma mera coincidência, é uma ação coordenada, porque é justamente em pautas diferentes, entrando ao mesmo tempo em vários países, vindo de cima para baixo. Da mesma forma que há essa coincidência, né, essa pauta coordenada, não teria também, e isso me chama muita atenção, eu estava conversando com um amigo meu que escreve aqui no Infomoney, que é o Alexandre Pacheco, e a gente estava conversando sobre isso. Quer dizer, não é também uma coincidência as reações a tudo isso. Isso não te chama a atenção, Felipe? O que eu quero dizer é o seguinte, a eleição do Trump nos Estados Unidos, o Brexit no Reino Unido, a própria, talvez, aí não sei se dá para encaixar, a própria eleição do Jair Bolsonaro aqui no Brasil, né? O não às Farc, o perdão das Farc na Colômbia, entre outros exemplos, talvez agora na França, o que está acontecendo, não sei, algo também para você nos iluminar aqui, não me parece que é uma mera coincidência essa reação, né? A gente tem até um texto que é o cansaço, a gente escreveu junto, o cansaço das ideologias, né, e a ascensão do Bolsonaro. Não é muito isso, quer dizer, é uma hipótese plausível dizer que as pessoas, o cidadão comum, ele está cansado dessas ideologias e está tendo uma reação a tudo isso, porque, né, em diferentes países ocorre essa reação.
Olha, Alan, eu tenho uma visão muito particular disso. A gente estava falando sobre essas coincidências de pauta, só para concluir isso antes da gente entrar. Existe um estudo que mostra que 80% dos projetos de lei propostos no parlamento brasileiro vêm de organismos internacionais. Ou seja, eu gosto muito de lembrar que nenhum político cria as suas próprias ideias, o seu próprio discurso. Eles sempre buscam de algum repertório que está posto na sociedade, seja pela academia, seja por consultoria, seja por intelectuais. E muitas vezes ele nem sabe, né? Não da sabe, influência, não de onde que veio aquilo. Mas, o filósofo Olavo de Carvalho diz, né, que é importante você saber de onde que veio a sua ideia. Exatamente, você tem que rastrear a origem dessas ideias. Uma psicanálise intelectual. Exato, exato. E a maioria não sabe, simplesmente não sabe. Chega lá, olha, isso aqui é uma coisa de muito prestígio, está sendo feita nos Estados Unidos, na França, e o cara compra a ideia, leva adiante sem saber o que está envolvido naquilo ali. Então, a gente falando sobre esse dado aqui só do nosso parlamento, mas isso é o mesmo em todo o mundo. A gente pode ver que há essa convergência de pautas em uma série de outros temas. E aí entra esse assunto que você me perguntou, sobre a reação. Então nós temos ali claramente uma ação coordenada do ponto de vista internacional, e eu diria que são dois fenômenos que estão juntos. Então as elites nacionais, da maioria dos países, sobretudo dos países ocidentais, elas se tornaram muito cosmopolitas. Eu falava há pouco sobre o fato da maioria se informar pela Economist, se informar pela CNN, se informar pelo New York Times. Aqui no Brasil a gente poderia citar alguns veículos, não vou fazer isso para não ficar deselegante aqui para o Infomoney. Até, Felipe, eu diria que o modo de se vestir, o padrão de culinária... É toda uma cultura, realmente. Você não tem ali um conjunto, talvez, de ideias, mas você tem um processo de aculturação. Então, as pessoas se comportam da mesma maneira, sinalizam as mesmas virtudes, que não necessariamente possuem aquelas virtudes, mas do ponto de vista das aparências, é sempre muito positivo demonstrar certas virtudes, certas preocupações. E isso fez com que a realidade popular, a realidade da população real desses países se tornasse impermeável, ou seja, inalcançável para essas elites. E isso então criou uma divisão muito clara. Criou uma divisão muito clara aqui no Brasil, criou uma divisão muito clara nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. Você vê claramente que esses processos todos que você mencionou, a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro, o Brexit, causaram um espanto muito grande nas classes falantes e nas elites de modo geral. Por quê? Porque simplesmente havia uma desconexão entre as elites e o homem comum. O homem comum estava enxergando esses problemas, estava se sentindo afetado por eles, não via nessa classe falante ninguém que estivesse dando voz a ele, aquilo que ele pensava sobre esses problemas todos, e encontrou nas pessoas que estavam de fato fazendo isso. No caso dos Estados Unidos, muito claramente, o Donald Trump deu voz a preocupações sobre a educação, Common Core, preocupações sobre a economia. Você tinha ali a desindustrialização dos Estados Unidos, era uma coisa que preocupava o americano médio, mas que parecia, não, que dentro da teoria econômica está tudo tranquilo, a gente está transferindo as nossas indústrias, mas agora a gente está numa nova onda, a indústria do conhecimento e tal, mas muitas pessoas simplesmente não estavam inseridas nessa indústria do conhecimento. O cara tinha treinado a vida toda dele para ser um minerador, um mineiro, ou treinado ali para ser uma pessoa de chão de fábrica, e aí simplesmente esse impacto era sentido por ele. A mesma coisa aqui no Brasil em relação à pauta de segurança. As pessoas que estavam ali fechadas, talvez, nos seus condomínios, que tinham seguranças, carros blindados, sentiam pelo noticiário, quando paravam para olhar ali, não são o público-alvo também de programas como Cidade Alerta e coisas assim, mas quando aparecia alguma coisa no Jornal Nacional, na Globo News, viam o problema de segurança, mas era um problema teórico, um problema que existe. Enquanto que a população média mesmo era afetada por isso diariamente, sendo assaltadas, sendo roubadas, tendo filhos assassinados, pais, parentes, amigos. Então, essa desconexão entre a elite e o que eu diria que o cidadão médio, a realidade popular, faz parte desse fenômeno. Por quê? Nós tínhamos nessas elites nacionais aliados dessa pauta globalista que viam isso com bons olhos, realmente acreditavam nisso, não faziam isso por mal, por serem maquiavélicos ou qualquer coisa assim. Não, eles acreditavam que aquilo realmente era importante. Olha que importante, a gente está aqui defendendo o direito dos transgêneros, a gente está aqui falando sobre ideologia de gênero, é uma pauta importante, legal. Mas esqueciam que tinham 70 mil homicídios, esqueciam que tinha uma série de outros problemas acontecendo que simplesmente estavam sendo ignorados por essa mesma elite. Isso não foi uma coisa exclusiva dos Estados Unidos, não foi
exclusiva do Brasil. E como eu disse, eu tenho uma visão bastante particular sobre a reação. Então eu diria que a reação ela começa em relação ao mesmo fenômeno no mundo todo, mas em momentos e de modos distintos. Então, eu apontaria Israel, por exemplo. Israel, você tem também um movimento soberanista, antiglobalista muito forte, centrado sobretudo no Likud, na figura do Benjamin Netanyahu. E ali a gente tem uma coisa muito curiosa, porque Israel, o Estado de Israel moderno, é criado sob a liderança da Assembleia Geral da ONU, proposta ali do plano de partilha, a criação dos 2 estados. Mas essa Organização das Nações Unidas, que existia em 1948, quando Israel foi criada, ela se transformou numa outra coisa. Nós tínhamos 51 estados naquela época. E aí a gente teve todo o processo de descolonização, muitos países árabes, muitos países africanos de maioria islâmica, que acabaram levando a Organização das Nações Unidas para um outro caminho. Que caminho era esse? Um caminho que tratava Israel de um modo bastante complicado. Então, a própria existência de Israel, num certo momento, se tornou um objeto de risco. Ou seja, tinha sido criado pela ONU, o Israel moderno, evidentemente existe Israel muito antes disso, mas agora a própria ONU era instrumentalizada, ou era usada, ou a própria burocracia permanente da ONU se voltava contra Israel, que via nisso, então, uma ameaça à sua própria existência. E aí a gente tem uma reação ali de natureza instintiva até por parte de Israel, de falar, olha, a gente precisa se resguardar aqui em relação à Unesco, a gente precisa se resguardar em relação à Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque a Comissão de Direitos Humanos da ONU, 90% das condenações eram a Israel, sendo que você tem países como Venezuela, como Cuba, Coreia do Norte, que simplesmente não recebiam a mesma atenção. Então eles falam, pô, tem uma coisa ali que é desproporcional, a gente precisa ver qual é o problema disso aqui, e começaram a se resguardar em relação a isso. Nos Estados Unidos a gente já teve um processo diferente. Que processo é esse? Começa com o Tea Party, lá atrás, quando eles falam, olha, a gente tem um problema com o establishment republicano, a gente tem um problema com o establishment republicano, mas principalmente com os democratas. E a gente precisa de pessoas aqui vinculadas à base, aquilo que eles chamam de grassroots conservador. E aí foram lá e apoiaram uma série de deputados, uma série de senadores, como Marco Rubio, por exemplo, que se elegeram com a promessa de levar as pautas conservadoras para dentro do Congresso. O problema é que, uma vez que esses caras chegaram lá, muitos deles adotaram uma instância mais moderada, se deixaram normalizar pelo processo ali de Washington e não defendiam mais as pautas que eram caras ao Tea Party. Como isso aconteceu? O que eles falaram? Olha, o próprio establishment republicano e esses caras que a gente elegeu não são assim tão confiáveis. Então, a revolta e a reação antiglobalista nos Estados Unidos ocorre numa reação contra o próprio establishment republicano, que sempre foi o Partido Conservador. E aí é interessante notar que o neoconservadorismo, que era uma ideologia que influenciou muito o último governo republicano antes do Trump, que é o governo Bush, era também tinha ali uma pauta globalista. Por quê? Aquela ideia de espalhar democracias. Então a gente vai espalhar democracias pelo mundo, a gente vai espalhar o modelo americano pelo mundo e isso vai trazer uma paz global. E a própria ideia de tirar o poder dos estados dentro dos Estados Unidos. Exatamente. Né? E colocar mais no governo federal. Centralizaram muito, criaram uma pauta de vigilância muito forte, e tudo isso causou uma reação, primeiro aos neoconservadores, ao establishment republicano, e depois à própria pauta globalista. Como o Trump foi muito hábil politicamente e soube dar voz a esse discurso, e isso ocorreu porque ele estava em contato com essas pessoas, ele fazia discursos ao Tea Party ali 2, 3 anos antes, ele já estava em contato direto com essas pessoas, ele foi catapultado ao poder assim. E aqui no Brasil, basicamente também o mesmo processo, uma reação que eu diria que começou antes do Bolsonaro, em 2013, quando nós tivemos a tentativa da esquerda de acelerar o processo de estatização, de socialização do Brasil, com a Dilma ainda lá atrás, em junho de 2013, você tem uma reação primeiro às tontas, a população começa a expulsar os elementos comunistas, e isso foi dar aqui na eleição do Bolsonaro. Curto e grosso, Felipe, que nosso tempo está estourando, Sim. A pauta é complexa, eu ficaria aqui horas contigo. Dá para colocar então o globalismo como uma ideologia de esquerda? Eu não sei.
se daria para dizer que é uma ideologia de esquerda, porque você tem alguns arranjos que podem ser confundidos com a direita, que poderiam ser globalistas, e você tem alguns arranjos de esquerda que podem se confundir. Dentro de uma definição que considera qualquer ideia utópica e descolada, no sentido de um projeto de mundo melhor e tudo mais como esquerda, você poderia colocar. Mas dentro das clivagens tradicionais, talvez fosse melhor dizer que é um instrumento que pode ser usado tanto pela esquerda quanto pela direita, embora uma direita mais tradicional sempre se volte contra o globalismo. E aí essa reação da direita, né, contra esses movimentos ideológicos ou essa ideologia, muita gente classifica, não, você está substituindo uma ideologia por outra, né? O conservadorismo é uma ideologia ou não? Assim, eu sei que é complexa a pergunta. Consegue resumir aqui para a gente terminar? Não é uma ideologia pelo seguinte, conservadorismo é uma disposição, uma forma de você lidar com os problemas conforme eles aparecem. Isso significa que você não tem uma fórmula pronta de como lidar com esses problemas. Você vai olhar os problemas, vai medir as consequências e em cada situação você vai fazer uma opção. Aquela opção que pareça mais responsável e que tenha as consequências melhores diante das circunstâncias possíveis. Perfeito. Então você não tem, você não vai estar sempre indo pelo caminho de igualdade, não vai estar sempre indo pelo caminho da liberdade. Em alguns momentos você vai ter que agir numa direção, em outros momentos em outra direção. Então é uma postura diante dos problemas, é uma disposição, como diria o Michael Oakeshott, mas não necessariamente um ideário, um conjunto de ideias formuladas, prontas ali para resolver e você impor em qualquer contexto, independentemente de uma análise prévia. Não. Então a gente não pode dizer que o conservadorismo é uma ideologia, a gente pode dizer sim que é uma disposição, uma forma de lidar com os problemas e com a realidade. Tinha muito tema para a gente ainda falar. Vou deixar aqui a porta aberta. Queria falar ainda contigo sobre reforma da Previdência, sobre perspectivas do novo governo, mas eu acho que esse tema do globalismo ele surgiu super importante, é uma pauta importante. E como você é um especialista em política internacional, era justamente para esclarecer isso para a sociedade, porque muitas vezes, né, globalismo e globalização... eu acho que faltou a distinção. Vai. Rapidamente, globalização... Os fluxos espontâneos dos agentes econômicos, agentes privados, sem qualquer tipo de interferência. Deixa eu te cortar. É possível você ser contra o globalismo e a favor da globalização? Eu diria que para que você seja a favor da globalização, você tem que ser contra o globalismo. Tá, por quê? O globalismo é justamente essa tentativa de aparelhar a globalização e, de algum modo, fazer uma regulamentação. Então você usa essa burocracia permanente para controlar esses processos da globalização que ocorrem, naturalmente, de acordo com as escolhas e as ações dos agentes econômicos. Então a globalização basicamente ali é o fluxo espontâneo dessas decisões, dessas ações, enquanto que o globalismo é uma tentativa de instrumentalizar esse fluxo em nome de um projeto, em benefício de um projeto de poder. Maravilha. Excelente. Felipe, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. A porta está aberta. A gente vai falar ainda de outros temas futuramente. Falaremos. Legal. Gente, termino aqui essa entrevista com o Felipe Martins, muito rica. Tenho certeza que ele trouxe aí muito conhecimento, muito conceito, muita informação que a gente não ouve por aí, né, na grande mídia. Citou aí autores, literatura especializada, enfim. Então, acredito que vocês tenham gostado. Eu gostei, né? E termino essa entrevista aqui com o Felipe Martins. Nos vemos no meu programa Tesouro Direto com Ganhos Turbinados na quinta-feira às 2h30. Muito obrigado pela tua audiência. Até mais. Tchau, tchau.